De volta com o painel político nesta semana que começou com um feriado, uma semana mais curta, e optamos por um programa gravado para aproveitar também a agenda do Carlos Carraro, que está conosco aqui hoje. E eu dizia ao Carlinhos que muita gente vai se perguntar por que estão dialogando, mas o diálogo aqui é para poder realmente entender como está o cenário político de Caratinga, e o Carlos Carraro conhece muito bem a situação. Carraro, e a pergunta base, nós vamos mostrar alguns números aqui. Nós evoluímos em relação aos nossos gestores, desde Hernani Campos Porto, empresário, gestor bem-sucedido na sua empresa. Depois, João Bosco Pessini, gestor não tão bem-sucedido. Nós sabemos das suas dificuldades quando tentou ser empresário. E agora nós temos um profissional autônomo, Marco Antônio, que também está com dificuldade para governar. Nós evoluímos ou não? Olha, eu vou retroagir mais ainda. Na época do Fabinho, o Bojão do Tino, 72, não sou velho assim não. Bom, tá? Mas aí eu não vou, eu vou ficar fora do assunto. Você não é da época, tá bom. Mas lá. aí eu já sabia, o Jorginho Michidinho me fala, mas você que eu falando que é velho, pô, não precisa contar a idade. Nós tivemos aqui o prefeito João do Tino, que era um ex-vereador, certo, do então distrito de Imbé, correto, que era tido para muitos como um macaqueiro, como um homem da roça, e que fez uma boa gestão durante o prefeito, porque também naquela época também as prefeituras não tinham o mesmo aparato financeiro que tem hoje. Depois veio o Fabinho, que foi com aquela loucura dele, 6 anos, com festa, foguete, fogueira. O Fabinho optou de fazer uma administração voltada mais para o circo, né? E realmente se deu bem. Muita gente lembra do Fabinho até hoje como o homem das festas, o homem que alegrava a população com carnaval, com fogueira e etc. Depois veio o doutor Eduardo, que é um médico, né, muito querido na cidade, que também fez uma administração muito ruim. Até porque não era a praia dele ser bom administrador, porque era um excelente médico, um homem humanista. Muito social, né? Era uma pessoa no coração fantástico, Verdade. mas não tinha aquele dedo, verdade, né, de administrador. Aí agora você vai falar de um grande gestor. Aí depois veio o José de Assis. Não. Depois do doutor Dário Grossi. Do Dário Grossi. O Dário foi. Exatamente. Você é tão velho quanto eu, tá vendo? Não sou tão velho assim. Eu me lembro do Dingo. O Dingo era fantástico. A banda Mil tocava o Dingo e ainda podia bandas. Talvez você vai fazer. Então você não tomou memorial, então por isso você não lembrou do Dário. Mas o Dário também foi um bom gestor. Mas aí depois tivemos uma sequência: Dário, Zé de Assis, Hernani, João Bosco e Marco Antônio. Se você pegar esses 5 que nós falamos, nenhum deles, apesar do Hernani e do Sodário ter feito uma administração um pouco melhor em função de deixar o prestador de serviço, o funcionário, o final empresário. Da administração do Zé foi trágico. Trágica, né? Também. Trágico. A cidade viveu um caos de lixo para todo lado, uma cidade e o Zé ainda contribuiu bem para Caratinga. Hoje está vivendo esse caos que a Copasa nos faz hoje aí, que é a questão, no final do mandato dele, que ele assinou aquele contrato. Então nós tivemos assim, o Dário, que tinha um lado bem administrativo, mas no governo dele você não teve nenhum salto de qualidade para a cidade. A mesma coisa do Hernani. Teve um governo que pagou todo mundo em dia, que você não via o funcionário reclamando. Uma gestão organizada. Era uma gestão organizada. Mas qual foi o salto de qualidade que nós ganhamos nos outros 20 anos que eu te falei? Então, se você chegou no mandato do Hernani, que ele venceu... eu vou tentar aumentar aqui um pouco mais. Ele venceu numa tentativa de reeleição do Zé de Assis, frustrada, uma campanha realmente muito frustrada. Em um comício da Santo Antônio, o Zé de Assis tomou tomatada lá na Santo Antônio. O Hernani voltou de uma tentativa de cassação do seu mandato, enrolado na bandeira, chorando, o povo se comoveu e elegeu Hernani Campos Porto. Esse moço conseguiu, nesses 2 anos de mandato, reunir aqui, e essa câmera deve mostrar... 63 processos, sendo 25 no TRE e 14 processos no TSE. Claro que 27 deles foram baixados, outras 11 tentativas e 4 ações aqui na comarca de Caratinga. Mas não é muito, Carraro? Muitos processos para um único prefeito? Olha, por isso que quando eu disse para você que vai ser difícil qualquer empresário hoje querer ser prefeito de qualquer cidade... É justamente por causa disso. É por causa disso aqui. Porque muitos desses processos são, às vezes, que o prefeito não entrega o remédio, entendeu? Às vezes, evidentemente, que também tem casos graves, né? O Hernani responde para aquele processo ter cedido aquele terreno lá para a SIC construir a sede.
sem ter passado pela Câmara. E que, inclusive, hoje é motivo de inelegibilidade dele. Correto. Tá certo que ele está recorrendo, evidentemente que ele pode recorrer, tem prazo para recorrer. Neste momento ele está inelegível, não é isso? Mas com a possibilidade de recorrer. Recorrer e aí poder ser candidato com a liminar, etc. Eu não sou jurista, não sou advogado, mas não vamos entrar na questão também. Mas isso aí é um retrato que vai acontecer com todo empresário. Se você pegar o Marco Antônio, vai sair com 50, 30, 40 também. Ou seja, nós não vamos tem chegar mais espaço. E agora vai ficar pior, porque existe a lei de acesso à informação que as pessoas sabem de tudo. Se você comprar açúcar de R$6 por R$11, R$11, todo mundo sabe que você comprou. Verdade. Então, essa que é a verdade. Então, aí que é complicado. Verdade. Um pouco mais à frente aqui, o Hernani, o sucessor, 2 mandatos, João Bosco Pecini. Aí sim, os números caem. Mas a situação do João Bosco, você me dizia, é muito mais complicada do que a situação do Hernani. Nós estamos falando de 3 processos no TRE, nós estamos falando de 2 processos, nessa Câmara talvez é possível ver, no TSE, são 28 processos no total, 17 já baixados, são 11 processos ativos, na Justiça Federal nenhum. Mas a situação do João Bosco é pior? Você acredita, cara? Por que é pior? Recentemente foi feita uma entrevista, o Jornal da Semana trouxe uma manchete que João Bosco está inelegível. Alguns... Eu sou muito claro no que eu falo, porque eu não tenho medo. Eu posso olhar naquela lente ali, naquela dali, qualquer lente. Eu falo de frente sem medo, não porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou mais importante que ninguém. É porque, na verdade, eu tenho coragem de falar aquilo que eu quero falar e pronto. E às vezes eu falo aquilo que as pessoas querem falar comigo. Você falou comigo, vai no botequim. Porque no botequim as pessoas falam com você as coisas que às vezes ele não tem oportunidade de falar. Então eu sou o porta-voz dele, mesmo sem ter procuração. Sem procuração. Então, no botequim não precisa de procuração para muita coisa. Exatamente. Então o que acontece é o seguinte, o João Bosco, na minha opinião, evidentemente que pode ser revertido, porque no Brasil a legislação, seja qual for, civil, criminal, eleitoral, tem muitas brechas para que os advogados possam entrar. Na minha opinião, alguns colegas até tentaram tirar uma casquinha no Jornal da Semana, porque o João Bosco reuniu com o Mauro Bonfim em Caratinga, fizeram uma coletiva, até nós tivemos presente lá, e ele disse que estava elegível. E o Mauro Bonfim chegou a dizer... O João Bosco está fazendo campanha. Exatamente. João Bosco é um direito dele, é um direito dele. Agora, que eu vou afirmar, ele está inelegível. Né, cara? Vou manter a informação. Você me trouxe um documento aqui que diz, inclusive, que o título de eleitor, a informação aqui, está em nome do João Bosco Pecini, emitir certidão. Favor procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação de sua inscrição. Deixa eu explicar um negócio. Que não pode nem votar. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando nós fizemos a matéria, nós tivemos no cartório eleitoral de Caratinga e pedimos uma certidão que foi nos fornecida. Correto. Que ele estava inelegível em função de... O Hernani elegível. Mesmo tendo processo, estava em dia com a Justiça Eleitoral. E o João Bosco estava com multas, que ele mesmo admitiu na entrevista coletiva, que segundo ele vai parcelar, e também os processos. Eu peguei o processo dele do Tribunal de Justiça, entreguei para um advogado que também conhece muito dessa área de eleitoral e disse, olha, ele está inelegível, o processo dele foi julgado, eu disse um nome para vocês, esqueci agora o nome agora. Em off aqui você disse, mas não tem problema. Daqui a pouquinho eu lembro. Não tem problema. Essa é questão de idade, vai melhorando. Transitado e julgado. Ok. Ou seja, nem direito a recurso ele tem mais. Então o doutor Mauro Bonfim está enganando alguém. E o doutor Mauro Bonfim disse para mim, olha, o tribunal, o cartório eleitoral de Caratinga está em Unidade da Pedra, que essa certidão, ela não é verdadeira, porque o João está elegível. Eu falei, então tudo bem. O TSE doutor? Então tá bom. Peguei os caminhos com o advogado que está me orientando, falou, vai no TSE. É esse documento que eu te entreguei. Certo. Esse documento diz que é para procurar o cartório eleitoral para regularizar o título dele. Ou seja, como é que ele está elegível se o título dele não está regularizado? Alguém pode votar nesse Brasil sem estar regularizado na Justiça Eleitoral? Não pode. Então está inelegível. Se você não tiver votado na eleição anterior e estiver irregular, você não pode se candidatar. Então, se ele tem que regularizar o título eleitoral dele, todas as provas estão ditas que ele não está elegível. Ele não pode ser eleito, não pode nem votar. E acho eu, porque as pessoas, a gente sabe que existe a competição entre a imprensa, um quer dar furo, o outro quer fazer a reportagem melhor, o outro quer fazer... Isso é normal, a gente sabe disso, qualquer profissão, todo mundo quer ser melhor que o outro. Claro. E se não fosse assim também não seria bom, né? Claro. As pessoas talvez não teriam uma coisa com mais qualidade. Certo.
Disseram lá na entrevista coletiva dele que o Gilmar Mendes, que era um algoz do PT, foi assim que citaram, tanto o ex-prefeito quanto o seu advogado. Eu nunca vi juiz de Supremo ser algoz de alguém. Juiz julga baseado nos atos que ele está julgando. E aqui no país tem isso ainda, né? É aquele negócio, você é partidário. Olha, peraí, existe a lei. Ele tem que seguir aquilo que está escrito na lei. Do jeito que padre não pode casar, jurista também não podia se envolver com política em hipótese alguma, nem conversar com político. Então, é verdade, é o seguinte... A coligação do Hernani tinha feito um recurso para o TSE para aumentar a pena do João Bosco. E só que o juiz, deferiu, mantenha a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E se manter a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está julgado e transitado, ele está inelegível. Sim. Agora, pode conseguir uma liminar amanhã? Pode. A gente sabe, o Maluf também está... Então nós teremos em Caratinga, se as coisas acontecerem... prefeitos todos com liminares, concorrendo com liminares. Pode. O próprio Marco Antônio está cheio de processo. Agora, nós vamos chegar na situação do Marco Antônio aqui, que o pessoal deve estar curioso. Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Em Minas Gerais, os processos estão todos em primeira instância, né? Obviamente, até porque são processos recentes, e nós sabemos o quanto a justiça é morosa, e nós estamos falando de 16 processos, são 9 processos ativos, 19 processos já baixados. Não tem processo na Justiça Federal, como eu disse, estão todos ainda no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e todos em primeira instância. Aliás, 9 já baixados em segunda instância. Aliás, ativos em segunda instância. A situação do Marco Antônio é mais confortável em relação aos outros dois? Provavelmente sim. Porque, como você falou, é moroso. Se não for julgado... Até ano que vem? Ele pode ser candidato normal. E mesmo que for, vai conseguir um liminar também, que vai recorrer, aquelas coisas tudo. Não estando transitado e julgado, pode recorrer. O que eu quero dizer é o seguinte, voltando ao assunto do Hernani ali, tem alguns processos da Justiça Federal, em função, inclusive, condenação em primeira e segunda instância da Justiça Federal, naquele caso da ambulância do Cabo Júlia, da máfia da sanguessuga. Foi destinado a uma ambulância em Caratinga. Sinceramente, eu não recordo. Agora mesmo, o Isaías Silvestre, que era deputado do PSB aqui da região do Teoflotone, foi condenado pela Justiça Federal porque repassou esse mesmo dinheiro para um hospital de Valadares, e recebeu 82 mil segundo o processo de bonificação, né? De bonificação. Aí foi condenado agora. O Hernani está na mesma situação, já foi condenado primeiro e segundo ano, com 5 anos de inegibilidade e mais 31 mil reais de multa. Então, quer dizer, é mais complicado. Agora, o Marco Antônio também, junto com o João Bosco, tem um processo na Justiça de Minas Gerais, inclusive é uma justiça que está não só por improbidade, mas também por criminal. Naquele caso da TEM Comunicação, que foi feito um conluio onde Desculpa, eu perdi. Você está falando do João Bosco porque esse contrato foi assinado na gestão do João Bosco e foi renovado na gestão do Marco Antônio. Só que foi provado que os documentos foram forjados. Não poderia... Ele não poderia ter feito aquele Você acredita, corre uma informação, e você acredita que o João Bosco realmente assinou aquele documento retroativo a pedido do proprietário da TEM? Olha, eu não posso falar. Posso afirmar. Eu não posso falar porque eu não vi. Agora, existe um processo. Ok. Existe um processo onde já se tem, né, como esses documentos foram forjados. Até porque foram ouvidos funcionários na época e o Ministério Público teve a confirmação que aqueles documentos foram feitos, assinados pelo João Bosco, mas já no governo Marco Antônio. Tanto que ambos estão respondendo. Essa é a conversa. Estão respondendo por improbidade. Essa é a conversa que gira, mas não. Esse é o processo que corre. Aí, se depois vai ser condenado ou não vai ser condenado, isso é um outro problema. Aí tem direito à defesa, né? Todo mundo tem direito à defesa. Eles vão se defender, se eles conseguirem provar que não isso é outro problema. Okay. Mas aí existem provas que foram capitaneadas pelo Ministério Público, que, inclusive com depoimento de funcionário, que esses documentos foram forjados. Correto. Para nós fecharmos esse bloco aqui, nós precisamos, inclusive, mostrar parte da entrevista do deputado federal Mauro Lopes, que esteve em Caratinga na semana passada, mas antes eu quero dar uma passada pelo nosso legislativo. Muitos escândalos na gestão anterior da Câmara Municipal. Com dinheiro, com muita coisa errada. Viagem a Barretos, que eu estou querendo me recordar, exatamente. Agora, a Câmara foi renovada. Nós tivemos 80% de renovação da nossa Câmara. E nós melhoramos? Não, mas não pioramos.
Pelo menos também, essa vantagem nós tivemos. Se nós não pioramos, nós não melhoramos, também não pioramos também. Porque, pelo menos, você não se vê mais o vereador enfiando dinheiro na cueca, na bolsa de trás, o vereador viajando às custas do povo, indo para São Paulo. Não está escandaloso. Você está querendo dizer que não está escandaloso da forma que foi. Mas fora isso, tem CPI que não foi instaurada, que deveria ter sido instaurada. Tem casos de vereador que usou transporte para ir a Ipatinga. Não foi a Barretos, mas foi do lado aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não são escândalos da proporção da legislatura passada. Entendo. Evidentemente, que se você me perguntar do lado positivo, legislativo, não, aí está igual. Entendo. Agora, a questão de CPI em Caratinga nunca vai dar certo, porque todo mundo sabe, quem tem a caneta tem um mando. O vereador, ele depende do prefeito para dar tudo, receita, para colocar a luz lá no eleitoral dele, patrolar a estrada vicinal, para fazer o terreiro de café. Então, como ele é dependente do prefeito, muitas vezes tem um parente, tem a irmã, tem o tio, tem o pai, tem não sei quem, aluga o carro para a prefeitura, então ele é dependente do Poder Executivo. E não tem aquela independência. Os pedreiros são independentes, mas são harmônicos. Não, aqui em Caratinga, a Câmara é dependente. Sempre foi. Sim. Como é comum nas cidades do porte de Caratinga. Também lá, como nós estamos assistindo agora. O governo entregando os ministérios para manter a base. Para segurar o PMDB. Exatamente, segurar. E agora está brigando. O PSD está brigando, o PP está brigando, o PR está brigando. Eu queria muito falar sobre isso com você. Na verdade, o tempo aqui não é possível. Mas como fica o cenário nacional diante da força que o PMDB... Eu queria falar do PMDB, até porque o PMDB também exerce essa força aqui em Caratinga, mas nós vamos deixar para um outro programa. Bom que você fica me devendo uma outra vinda aqui. Tudo bem. Bom que você fica me devendo uma vinda aqui no programa. Mas, bom, vamos fazer um intervalo. Nós estamos chegando ao final do programa, mas queremos ainda falar um pouco mais sobre a política no ano que vem. Nós temos ainda que falar sobre esse posicionamento do deputado federal Mauro Lopes, do Adal Clever e do PMDB em Caratinga. Será que o PMDB vai conseguir manter a sua hegemonia? Nós vamos saber depois do intervalo, que é rápido, e nós voltamos aqui com o Painel Político.